Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. A lição de domingo vem falando sobre a luta de Jacó para com Deus. E aqui então é aquele clímax da lição da Escola Sabatina durante essa semana. E aqui então a gente vai entender aquilo que aconteceu ali. Jacó sai ali da sua parentela, da casa ali do seu sogro e vai em direção à sua cidade. Em Gênesis 32, no verso 6, diz que neste caminho aonde ele estava indo em direção, ele recebe uma informação de que está vindo Esaú e mais 400 homens à sua direção, ao seu encontro. Neste momento ele começa ali então a se sentir preocupado, uma aflição muito grande, pois na sua mente o seu irmão estava vindo ali para o matar, para guerrear contra ele. E ele sabia da força que o seu irmão tinha. Ele conhecia o seu irmão. E consequentemente não seria páreo para o seu irmão ali. Neste momento aqui então, há o relato bíblico de que Jacó separa a sua família, obviamente na sua prioridade, coloca eles primeiro e aí os animais para fazer algumas coisas e deixa ele e a sua esposa querida por último. E é fato de que chega um momento, depois de ele separar a sua família, ele fica sozinho, no deserto. O Espírito de Profecia diz que ele fica sozinho num lugar perigoso, à meia-noite. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Isto foi em uma região solitária, montanhosa. Retirou-se de seus animais selvagens, retiro de animais selvagens e esconderijo de ladrões e assassinos. Sozinho, desprotegido, Jacó prostrou-se em terra, com profunda angústia. Era meia-noite. Tudo lhe tomava a cara, a vida estava à distância, exposto ao perigo e à morte. Jacó estava ali exposto a todo o perigo e estava ali no calor, na parte principal, na meia-noite, no momento mais escuro do dia, ele estava ali. Isso significa para nós que muitas vezes, no momento escuro da nossa vida, no momento da nossa aflição, no momento das nossas lutas, muitas vezes nós não vamos em direção a Deus para alcançarmos ali o alento. E ali diz que, o Espírito de Profecia diz, e a Bíblia diz que ele ali então, ele vai em direção a Deus e ele coloca a sua vida em súplica ali. Ele suplica ali para Deus. E aí o Espírito de Profecia diz que ele pede perdão dos seus pecados. Ele confessa a Deus tudo aquilo que ele tinha feito de ruim, todas as suas maldades, inclusive aquela transgressão, aquele engano que ele fez para com o seu irmão. Tudo ele coloca ali. E ele se rende aos pés de Cristo. E ali diz ali que Jacó ficou com medo, perturbado, ao tentar obter a vitória por suas próprias forças. Ele confundiu então ali o visitante divino como um inimigo e lutou com ele, enquanto ainda tinha forças. Mas quando se rendeu à misericórdia de Deus, descobriu que ao invés de estar nas mãos do inimigo, estava cercados pelo braço do amor infinito. Viu Deus face a face e os seus pecados foram então perdoados. O reino do céu sofreu violência e os violentos tomados pela força. Essa violência envolveu todo o coração. Ser indeciso é ser instável. A resolução, a abnegação e o esforço dedicados são necessários para a realização da obra e de preparação. A compreensão e a consciência podem estar unidas, mas falharemos se a vontade não for posta em ação. Ou seja, se nós não colocarmos tudo isso. O Espírito de Profecia também fala que aquele anjo, aquele homem, o anjo que Oséias diz, aquele homem que a Bíblia diz ali nesse relato de Gênesis, era o anjo do concerto, era Cristo, o anjo do concerto que estava ali naquele momento. E aí ele diz que esta experiência que ele teve foi de tal forma que ele viu e ele identificou como sendo Deus face a face e diz o seguinte: não saio daqui sem antes você não me obedecer. Pois ele viu que era ali Deus ao tocar ali nas suas coxas
E ele então fica manco ali. E ele vê ali praticamente que ao lutar com as suas próprias forças era inviável. Ele tinha que deixar Deus agir na nossa vida. É isso que vai acontecer conosco também. Aqui diz, eu gostaria de ler o texto para finalizarmos a lição de hoje. Se Jacó não houvesse primeiro se arrependido dos seus pecados e obter pela fraude a direção do primogenitura, Deus não haveria ouvido a tua oração, preservando-lhe misericordiamente a sua vida. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecado, não confessados, que surgisse diante deles enquanto torturados pelo temor da angústia, seriam vencidos o desespero, supririam-se a fé e não poderiam ter confiança para suplicar a Deus do seu livramento. Mas, ao mesmo tempo em que a profunda intuição de sua indignidade não possuem falta oculta para revelar, seus pecados foram examinados, extinguidos no juízo, não os podem trazer à sua lembrança. Ou seja, vai chegar um momento em que nós também vamos estar diante de Deus, o momento da nossa angústia, e nós, se nós não estivermos lá com o coração contrito, com a perdão dos nossos pecados, com a confissão dos nossos pecados, nós não obteremos a vitória. Que você possa obter a vitória, que você possa esquadrinhar a sua vida e ver os seus pecados e colocar no trono da graça de Deus, para que então Ele possa eliminar os seus pecados mediante a graça e a misericórdia de Cristo. Grandioso Deus e amável Pai, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus a este mundo para extirpar o pecado de toda a raça humana. E é nesta esperança e é nessa promessa que confiamos em Ti, para que o Senhor possa fazer isso em nossa vida também. Em nome de Jesus. Amém.